Eu não sei por que você ainda tem dificuldade com o desenvolvimento da redação do Enem, porque é muito fácil. Eu vou te mostrar 4 coisas que você tem que fazer na hora de escrever o teu desenvolvimento. A terceira é a mais importante de todas, então pelo menos chegue até a terceira. Como que você quer aprender a fazer um desenvolvimento de redação se você não consegue nem chegar ao terceiro tópico desse vídeo? Então presta muito. Esse vídeo aqui ele vai ser um divisor de águas no que se refere ao desenvolvimento. A sua vida vai ser marcada antes desse vídeo e depois desse vídeo. E amanhã mesmo, nesse mesmo horário, você vai conseguir dar aula de desenvolvimento para os seus amigos, porque vai ficar muito fácil. Eu vou te mostrar exatamente as 4 coisas que eu ensino para os meus alunos da Master. A primeira coisa é, a gente precisa de um tema, certo? E o tema que eu vou usar aqui nessa aula rápida é meios para prevenir transtornos alimentares entre adolescentes no Brasil. Um tema difícil e eu vou justamente usar esse tema aqui difícil. A palavra-chave desse tema, o problema principal, são os transtornos alimentares. Por exemplo, bulimia, anorexia, que afetam principalmente as meninas. Só que o tema não pediu para você restringir para as meninas. Primeira coisa que você tem que fazer é entender que a sua dificuldade na hora do desenvolvimento, ela não começa no parágrafo do próprio desenvolvimento, ela começa antes, lá no projeto de texto que você não fez ou fez errado. Então a primeira coisa que você tem que ter é um argumento relacionado a esse tema. Ah, eu não sei desenvolver argumento. Eu estou te explicando aqui agora. Você vai escolher algum dos 6 argumentos clássicos. Quais são os 6 argumentos clássicos para fim? Desigualdade, egoísmo, maldade humana, omissão do Estado, antigos pensamentos e a invisibilidade. Esses 6 argumentos servem para qualquer tema. Então, vou pegar, por exemplo, antigos pensamentos, tabus que a população mantém, assuntos que são silenciados. Eu posso dizer que os transtornos alimentares, eles são silenciados por uma população que não conversa sobre isso com os filhos em casa. Então, eu vou usar esse argumento do assunto silenciado. E aí eu vou começar o meu desenvolvimento assim, ó, diante desse cenário. Pronto, vou começar assim e eu tenho que relacionar. A primeira coisa que eu tenho que fazer no meu desenvolvimento é relacionar o problema principal ao argumento que eu estou desenvolvendo. Ah, isso é difícil. Cara, não é difícil, vou te falar. É até mais fácil fazer assim do que você ter que decorar um modelo. Você não precisa de decorar modelo. Por quê? Porque é muito simples de fazer. Por exemplo, qual que é a relação entre o transtorno alimentar e o assunto silenciado? Transtornos alimentares são assuntos silenciados na sociedade. Então, eu vou escrever isso aqui, ó. Os transtornos alimentares, em vez de falar são assuntos silenciados, eu vou usar uma expressão um pouco mais formal, colocar se mostram assuntos silenciados. Se mostram assuntos silenciados na sociedade. Pronto. Comecei o meu parágrafo de desenvolvimento. O nome dessa frase é tópico frasal, relacionando o argumento com o problema principal do tema. Já comecei o parágrafo. Inclusive, é assim que eu faço com os alunos da Master. A gente tem uma parte que é a aula mão na massa. A gente pega um tema, a gente abre o Zoom, todo mundo câmera aberta lá na Master, a gente pega aquele tema, a gente faz o tema inteiro, a gente discute, a gente constrói o tema junto. E tá dando muito certo, tá dando muito fruto. Beleza. Depois que eu faço essa primeira parte, eu entro agora para mostrar um repertório relacionado ao tema. E toda vez que eu escolho algum dos meus argumentos clássicos, eu já tenho também repertórios clássicos relacionados a ele. Então, por exemplo, aqui eu vou falar sobre Jean-Paul Sartre. Sartre, ele desenvolveu um conceito num livro chamado Ser e o Nada. E nesse livro ele fala que existem alguns assuntos que são tabus na sociedade. Então, esse repertório do Sartre, ele combina muito com essa abordagem tópico frasal. Eu vou mudar de cor e vou te mostrar como é que eu faço aqui agora. Nesse sentido, eu não preciso decorar a fala do Sartre, eu vou explicar o conceito dele. E vou dizer Jean-Paul Sartre. Eu posso até dizer que ele é um expoente, filósofo, só que aqui eu vou economizar espaço e vou colocar assim, ó, Jean-Paul Sartre. Em sua obra, O Ser e o Nada, nome de obra sempre com letra maiúscula, O Ser e o Nada, fecha vírgula, desenvolveu o conceito de acomodação social. Vou explicar para o corretor o que é esse conceito. Segundo o qual, há alguns assuntos delicados que são excluídos da discussão. Vou colocar da apreciação, para não repetir discussão social, vou colocar apreciação coletiva. E se tornam temas invisíveis. Pronto aí. O que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou fundamentando o meu argumento, mostrando que o Sartre ele tem um conceito, esse conceito ele tem um nome e tem uma explicação relacionada a assuntos excluídos da apreciação coletiva.
que é apreciação coletiva? Aquilo que a sociedade discute. E a sociedade costuma esconder alguns temas delicados. Esses temas se tornam invisíveis, ou seja, viram tabus. Só que eu não vou escrever tabu porque tabu é coloquial essa palavra. Pronto! E se você está achando que isso aqui é difícil, não é difícil. Sabe por quê? Porque na hora que você tem a escolha do assunto silenciado, automaticamente esse argumento ele já puxa o Jean Paul Sartre. Eu ensino para os meus alunos da Master que eles não precisam de 400 milhões de repertórios. Não, eles precisam de 6 argumentos clássicos e cada argumento clássico vai ter um repertório sempre que vai ser puxado. Então, puxei maldade humana, já vem a Hannah Arendt. Puxei assunto silenciado, já vem o Jean Paul Sartre. Puxei, por exemplo, desigualdade social, já vem o período colonial. Ou seja, não tem que ficar pensando muito em qualquer repertório que você vai usar, não. Pronto. Depois que eu faço a segunda parte, entra na terceira parte. Se você está aqui é porque você está comprometido de verdade para aprender a fazer o desenvolvimento, então coloca nos comentários, tô comprometido, para eu saber que você veio até a terceira parte do vídeo, que é a parte mais difícil para muita gente, que é a hora que eu aprofundo o meu argumento. Vamos agora aprofundar esse cara. Nesse aprofundamento argumentativo, eu vou mostrar que os transtornos alimentares são esses assuntos silenciados, são esses temas invisíveis tratados por Jean Paul Sartre. O Jean Paul Sartre ele não falou de transtornos alimentares, tá? Ele falou de assuntos, de temas invisíveis e eu vou associar isso ao tema de hoje. Então eu vou dizer assim, ó, sob essa lógica, vírgula, os transtornos alimentares... Ah, tá repetindo palavra. É claro que eu tô repetindo porque é a palavra do tema. Eu falei aqui em cima do parágrafo, posso usar aqui. Para com esse negócio de não ter que repetir palavra nunca. Você pode repetir palavras desde que essa repetição seja razoável. Nessa lógica, os transtornos alimentares representam assuntos negligenciados. E agora eu vou fazer uma retomada do Sartre, tal como denunciou, palavra com juízo de valor, Sartre. Vou fazer uma redução do nome dele e vou colocar aqui, em vez de colocar Jean Paul Sartre, vou fazer uma redução, vou colocar Sartre. O nome disso aqui é redução, tá? Agora a gente entra num ponto que é muito delicado. A gente vai dar exemplos de como que os transtornos alimentares são silenciados. O que a sociedade faz ou deixa de fazer que configura esse silenciamento. E vou usar um conectivo de explicação que é o haja vista. Haja vista a ausência de orientação na família e na escola acerca da bulimia e da anorexia. Abre um travessão e coloca assim, ó, os distúrbios mais frequentes entre adolescentes. Só para você entender o que eu fiz aqui. Eu fiz uma crítica à sociedade que negligencia o assunto e depois eu exemplifico essa crítica. Quando eu exemplifico essa crítica, eu uso um recurso que eu ensinei para os meus alunos da Master chamado frase anti-lacuna. Frase anti-lacuna é aquela frase que exemplifica a sua crítica e tira a tua argumentação vaga. Então toda vez que teu professor fala assim, tua argumentação é vaga, é porque você não deu exemplos anti-lacuna. Esse é o terceiro tópico da minha redação e agora a gente vai fechar o meu desenvolvimento com uma frase de reflexão, que a gente chama de reflexão crítica lá no... E vai ser assim, ó, assim, vírgula, enquanto... Eu vou usar uma frase que é, enquanto, uma coisa que eu ensinei para os meus alunos, que é, enquanto X se mantiver, o Brasil será obrigado a conviver com um dos mais graves problemas para Y, 2.Z. O X, o Y e o Z, eles fazem uma reflexão crítica que serve para vários temas. Vou te mostrar. Enquanto a carência de debate for a regra, não, a carência de clareza sobre o problema for a regra. Vou mudar de cor para poder pegar melhor no vídeo, tá? Assim, enquanto a carência de clareza sobre o problema se mantiver, eu estou usando um verbo irregular, tá? Mantiver é um verbo irregular, mostra conhecimento da gramática. Se você faz uma redação sem mostrar conhecimento de gramática, mesmo que você não erre nada de gramática, você não tira 200 da competência 1. Enquanto a carência de clareza sobre o problema se mantiver, vírgula, o Brasil será obrigado a conviver com 2 mais graves problemas para a juventude. Para não repetir adolescente, que você não gosta de repetir nem eu. 2 pontos, os transtornos alimentares. Muito bom! E para você que vai perguntar assim, por que você usa 2 pontos? Porque isso mostra conhecimento da estrutura sintática. Você tem que mostrar conhecimento da estrutura sintática para conseguir tirar 200 da competência 1. E ficou assim, ó, bonitão o nosso parágrafo. Diante desse cenário, os transtornos alimentares se mostram assuntos silenciados na sociedade. Nesse sentido, Jean Paul Sartre
Sartre, em sua obra O Ser e o Nada, desenvolveu o conceito de acomodação social, segundo o qual há alguns assuntos delicados que são excluídos da apreciação coletiva e se tornam temas invisíveis. Fiz a minha fundamentação. Tópico frasal, fundamentação. Agora eu vou fazer minha crítica, meu aprofundamento. Sob essa lógica, os transtornos alimentares representam assuntos negligenciados, tal como denunciou Sartre, haja vista a ausência de orientação da família e na escola acerca da bulimia e da anorexia, os distúrbios mais frequentes entre adolescentes. Fechei aqui meu aprofundamento, dei um exemplo para não deixar a argumentação vaga. Assim, enquanto a carência de clareza sobre o problema se mantiver, o Brasil será obrigado a conviver com um dos mais graves problemas para a juventude. 2 pontos, os transtornos alimentares. E repetindo problema com problema aqui, então aqui a gente coloca uma das mais graves doenças, ou uma das doenças mais graves para tananã. Se você viu até o final, porque você é brabo e é braba, então comenta assim, sou brabo ou sou braba, para ver que você viu até o final. Beleza, tamo junto.